como fazer um diagnóstico ESG de uma forma simples e estratégica. Agora sim, o start foi feito. Então, oficialmente, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal Segue ESG, toda segunda às 19 horas. A gente está na aula 6 já. E hoje a gente vai falar sobre como fazer um diagnóstico ESG de uma forma simples e estratégica. É para vocês saírem daqui realmente sabendo fazer ali mão na massa mesmo e, por que não, já começar a oferecer isso como serviço, como um consultor ambiental. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão colocando lá no chat que eu vou respondendo. Bom, então hoje, essa noite aqui, é uma noite que eu quero que seja mão na massa para vocês. Vocês têm que sair daqui, pelo menos vendendo diagnóstico, né? Se tornarem consultores também ESG. Então, a gente vai falar sobre o ESG na prática, como fazer um diagnóstico simplificado. E a gente vai começar aqui. Primeiro, qual é o conceito de fazer um diagnóstico, né? O diagnóstico nada mais é do que um raio-x, uma foto atual do que a empresa está fazendo, como ela está agindo em relação aos três pilares do ESG: ambiental, social e governança. E, gente, vamos lá. Foco e objetivo. É entender onde a empresa está e não cobrar a perfeição. E quando eu falo entender como ela está, é o momento do agora. E isso tem que ficar muito claro. Não adianta você fazer um diagnóstico e a pessoa, né, o empreendedor ou os funcionários ali da empresa falar: não, mas a gente já está pensando, nós já estamos verificando, já existe um projeto. Futuro nesse momento não interessa. O diagnóstico é algo do agora. Nada impede que vocês ouçam esses projetos futuros, essas ideias, mas isso não faz parte do diagnóstico. Ele pode entrar lá no final, nos comentários do teu relatório, como ações já pré-definidas, ações em andamento, algo do gênero. Mas o diagnóstico é de fato, é aquela coisa nua e crua. O que vocês estão fazendo? E vocês vão perceber que muitas empresas já fazem muitas ações, só que muitas vezes de forma dispersa, mais com uma carinha de pensando em sustentabilidade do que pensando de fato em ESG, no conceito do ESG, que eu sempre friso aqui com vocês, que é verificar, analisar riscos e oportunidades. Então, o diagnóstico, ele serve para... Opa! Faltou aqui, então vamos lá. Analisar a situação atual do momento, sendo certo ou errado, ok? Dica: não se preocupe em usar siglas complexas nesse momento. Use uma linguagem que o cliente entenda. ESG começa com conversa. Então, olha só. Se você trabalha principalmente com pequeno e médio, algo que está cascateando já para eles, que está começando a cobrança do grande cliente dele, não adianta querer lá falar difícil para mostrar que você sabe ESG. Eu tenho certeza que você sabe, você está aqui aprimorando. Mas lá, com o teu cliente, a fala tem que ser simples. Ela é direcionada, mas ela tem que ser uma fala que seja entendível, ok? Ó, o cérebro onde que foi parar. Ai, 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 esse cérebro. Então, isso aqui é extremamente importante. Fale de igual para igual. Se faça ser entendido, ok? E quais são as etapas desse processo para a gente fazer um diagnóstico que seja realmente fácil, acessível e ali, ó, você consegue ter um olhar rapidamente do seu cliente. Você já consegue mostrar para ele pontos de oportunidade e riscos no negócio dele. Vamos lá, então. Primeiro, conheça o negócio. Quando eu digo conheça o negócio, é qual setor que a gente está trabalhando? Qual o porte do empreendimento? Onde atua? Porque por mais que o SG, que o conceito seja geral, a gente sabe que algumas atividades, alguns setores existem especificidades. Então é sempre importante você conhecer bem quem é o seu cliente. Existe, por exemplo, obrigações legais ou trabalhistas específicas daquele setor? E numa indústria química, uma indústria de alimentos, que a gente tem questões muito específicas relacionadas à Anvisa, que de repente na automobilística não vai ter, né? Ou você trabalha, o seu cliente é da área de serviços, ou o seu cliente é da área do agronegócio.
Então, é sempre muito importante você ter isso em mente, ok? Valdecir está colocando aqui, indústria farmacêutica, exatamente. A gente tem uma infinidade de setores de atuação, e desde a empresa grande daquele setor e as empresas menores, os fornecedores, a cadeia de valor. E hoje em dia o ESG está de olho principalmente em quem? Na cadeia de valor dos grandes empreendedores, tá? Dos grandes empreendimentos. Outra coisa, se eu quero fazer um diagnóstico, eu preciso saber, eu preciso entender o momento daquele empreendimento. Então, faça perguntas inteligentes. Nossa, Pri, parece meio óbvio. Pois é, mas nem sempre é isso que eu vejo por aí no mercado. Então, quando eu falo fazer perguntas inteligentes, não significa que vocês não sejam, mas é o direcionar a pergunta. Nós já sabemos quais são normalmente os calcanhares de Aquiles do pessoal das empresas. Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui da área ambiental, a gente pode se preocupar com perguntas do tipo: a empresa separa resíduos? Quando eu falo separa resíduos, eu estou colocando nessa conta se faz a coleta seletiva, se ela separa o resíduo perigoso e não perigoso, se, dependendo do porte do empreendimento, tem ali um ambulatório, ela separa direitinho o resíduo da área de saúde. Então, separar resíduos engloba diversos pontos de alerta. Possui licenças ambientais atualizadas? Então, a famosa licença de operação, e muitas vezes o pessoal coloca aqui no combo da licença ambiental o AVCB e outras autorizações que sejam pertinentes ao setor. Usa energia renovável ou pensa em reduzir o consumo? Essas perguntas são muito mais inteligentes, digamos assim, do que simplesmente falar: ah, vocês fazem inventário de gases de efeito estufa? Fazer um inventário de gases de efeito estufa já é um ponto a mais, já é para uma empresa que já tem uma maturidade. E muitas vezes a gente está falando com alguém que está dando o quê? O pontapé inicial, está começando agora. Então, cuidado para não assustar o teu cliente, porque o diagnóstico é a tua porta de entrada dentro do mundo SG no empreendimento. A empresa possui sistemas para aumentar a eficiência no uso do consumo de água? Por exemplo, torneiras com timer, com pressurizador, a gente tem a bacia com acoplada, também pode ser um exemplo. Então, é sempre importante vocês verificarem qual é a realidade da empresa. E a empresa busca reduzir o uso de papel de alguma forma? Olha como é diferente você perguntar assim para a empresa: vocês utilizam papel reciclado? Veja que já dá uma conotação de imposição. E não é esse o objetivo. O objetivo é justamente mostrar para a empresa, ao final do diagnóstico, possibilidades que ela tem. E às vezes as possibilidades não são tão onerosas como, por exemplo, começar a utilizar drives para ir gravando as informações da rotina da empresa em nuvem, do que simplesmente está saindo, imprimindo papel e falando troca por reciclável, ok? Vamos a um outro exemplo. Pilar social. Que perguntas que a gente pode fazer aqui dentro do pilar social? Como que a empresa cuida da segurança dos funcionários? Olha aí que preocupação interessante, né? Ela entrega EPIs, por exemplo. Tem ações para diversidade ou bem-estar? Deixa eu arrumar aqui, que eu peguei de um questionário meu. Para vocês verem que eu sempre trago aqui para vocês o que eu uso no meu dia a dia. Peguei ele do meu questionário. Tem ações para diversidade ou bem-estar? Como que tratam os fornecedores e a comunidade local? Lembra, quando a gente fala do pilar social, eu estou me referindo não apenas dentro dos muros da empresa, mas também fora, né? Então, essa tratativa aqui, será que existe um canal de comunicação, por exemplo, né? Qual porcentagem das pessoas que trabalham na empresa que estão formalmente registradas? Lembra, um dos calcanhares de Aquiles que a gente viu lá, se não me engano, na aula 3, que era falando sobre o pilar social, a questão do trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, a parte de direitos humanos. Então, qual é o percentual? Olha como a gente começa a pegar detalhes aqui. E veja, é importante vocês verificarem, existem terceiros na empresa? Como que é o regime de contratação desses terceiros? Pode ser o pessoal da limpeza, pode ser o pessoal da alimentação, que cuida ali às vezes da copa, o pessoal da área da segurança, então, que é o que a gente chama normalmente de facilities,
no dia a dia. Então, é importante vocês verificarem. Como são as condições ergonômicas e espaciais nos ambientes? Será que o pessoal trabalha ali confinado num lugar apertadinho? Será que é uma cadeira que mantém ali uma ergonomia? A mesa está numa altura legal? E a empresa possui uma política de benefícios? Então, essas são algumas perguntas chaves que nós podemos fazer. E, claro, isto daqui, como eu falei, a ideia hoje da aula é vocês saírem em condições de fazer o seu primeiro diagnóstico. Mas esses exemplos não são as únicas perguntas, tá? Se a gente fosse trazer todos os tipos de perguntas, nós íamos ficar a noite inteira aqui. Então, aqui eu estou trazendo exemplos não exaustivos, ok? Vamos falar agora do pilar de governança. Tá? Então, algumas perguntas chaves que nós podemos ter. Existe um código de conduta ou canal de denúncias? Isso aqui é super, super importante. Primeiro, quando a gente fala de um código de conduta, isso é tão importante para os dois lados da moeda, do empreendedor e do empregado. É onde fica claro o que cada um espera, certo? Seus direitos e seus deveres. Como são tomadas as decisões? Muitas vezes a empresa pequena, eu estou falando de empresas familiares. E o que é comum a gente ver numa empresa familiar? A mistura dessa gestão administrativa. Ou seja, não tem uma conta específica a conta bancária não é diferenciada ou distinta da empresa com a do dono da empresa, o uso de cartão. O dono da empresa usa o cartão de débito e o cartão de crédito, quando, na verdade, são pessoas distintas, pessoa jurídica da pessoa física. O correto o que, que é? Que a pessoa física faça sua retirada de honorários, ok? Existe clareza nos papéis dos sócios e dos gestores? Isso daqui também é uma outra coisa bastante interessante. Quem manda? Quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? Isso daqui, normalmente, a gente tem claro num estatuto, num contrato social ou num documento interno, num código interno. Isso é extremamente importante e, na maioria das vezes, negligenciados em empresas menores, tá? Principalmente nas empresas pequenas que são, né, muitas vezes ali familiares. Como a gente costuma dizer, né, o quintal de casa. Você vai na empresa, o que não serve na casa vai tudo para a empresa. Pois é, esse tipo de empresa que hoje vai começar já a ser cobrada pelos seus grandes clientes, principalmente se ela fornece para setores como a automotiva. E existe uma equiparação salarial entre homens e mulheres? Né? Não importa se é no setor operacional ou no setor administrativo. Se o cargo é analista, é assistente, gerente, supervisor, seja qual for o nome da descrição deste cargo, não pode existir uma diferença se ele for assumido por um homem ou por uma mulher, tá? E isso é algo que a gente ainda vê muito forte no país. Possui algum tipo de certificação? E quando eu falo aqui em algum tipo de certificação, normalmente são certificações voluntárias. Então, uma empresa que tem um sistema ISO, dependendo do tipo de atividade, de sistema de produto orgânico, produto livre de testes em animais. Então, é importante estar verificando se tem o selo e como que é o acompanhamento desse selo, o procedimento para acompanhamento desse selo. Mesmo que existam auditorias específicas para esse selo, é importante vocês darem uma olhadinha. Lembra, o diagnóstico é como se fosse uma auditoria. A auditoria, é claro, a gente vai ali em busca das evidências objetivas, né? Ah, você falou que faz? Cadê a evidência? Neste primeiro momento, pode ser que você não tenha todas as evidências, mas você precisa olhar. Mas a sua avaliação, ela pode ser um pouco mais simplificada, desde que traga a realidade, ok? E qual é a dica que a gente pode trazer aqui? Desenvolva um roteiro e um checklist. Quando eu estou falando em desenvolver o roteiro, é de todo esse processo. Não é simplesmente ali no momento. Até porque, muitas vezes, como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu vou operacionalizar tudo isso? De forma autodeclaratória. Então, você, num primeiro momento, você vai enviar esse checklist de perguntas, ou melhor, esse questionário. Você vai enviar o seu questionário
eles vão responder e no segundo momento é que você vai lá fazer a visita técnica. Eu não gosto de falar auditoria quando a gente fala de diagnóstico. Eu prefiro o termo visita técnica, ok? Então, aí quando você vai na visita técnica, já de posse do questionário preenchido, você vai em busca da informação. Claro, na maioria das vezes, eles já responderam o questionário e a documentação já foi enviada. Então, alguns documentos, ok, mas é importante você ir no local, fazer um registro fotográfico, ter o seu olhar, que sempre é um olhar lapidado. O que eu quero dizer com olhar lapidado? Que o empreendedor, por falta de conhecimento, é por isso que ele te contratou para fazer o diagnóstico, pode ser que ele não perceba algumas situações. Então, por isso, a importância de fazer a visita técnica, ok? Galera, vão colocando aí as suas dúvidas no chat, tá? Outro ponto, sistematize as respostas. Classifique, por exemplo, como prática já existente, oportunidades de melhoria e risco crítico. Vocês estão percebendo que na hora que eu já estou classificando as respostas, eu já estou evidenciando o objetivo da gente implantar um ESG na empresa? Fazer a gestão de risco, analisar oportunidades e riscos inerentes ao negócio. Então, quando você faz a análise da resposta do questionário, usando essas perguntas aqui, por exemplo, você já consegue verificar o que é risco e o que é oportunidade. Principalmente, aquilo que eu sempre falo, você nunca vai numa empresa sem antes conhecê-la. Então, você já fez também a sua lição de casa. Você já foi entender quem é o seu cliente, qual é a característica dele, ok? A característica dele, do setor que ele atua, as empresas para quem ele fornece serviço ou produto, tá? Porque a gente pode fazer essa análise tanto para indústria de transformação, quanto para um agronegócio, ou uma empresa de serviços, ok? Critérios para identificar pontos críticos. Vamos lá. A gente pode verificar se o risco é legal ou reputacional, se existe aqui um impacto financeiro, se existe um desalinhamento com as expectativas dos stakeholders, das partes interessadas. Pri, como? Vamos lá. Então, o que é um risco legal? Uma empresa sem licença ambiental ou sem política de combate ao assédio. São exemplos, tá? Ou seja, eu estou falando de algo que é obrigatório, compulsório, e outro, apesar de ser voluntário, é uma boa prática. Então, eu estou pensando aqui, risco legal e risco reputacional, ok? Quando eu falo de impacto financeiro, não que estar sem licença não vai ter um impacto, né? Porque ele pode ser autuado e multado, mas alguns que são mais clássicos, como, por exemplo, o consumo excessivo de energia sem controle. Ah, mas o que é, por exemplo, esse consumo excessivo de energia? Pega a conta de energia, verifica, por exemplo, se ele está pagando multa por consumir além da demanda contratada. Você pode verificar se foi feita a adequação do banco de capacitor. Ou seja, será que realmente ele não está consumindo energia além do que ele precisava? Ou ele, por fazer a demanda, ter uma demanda contratada e estar ultrapassando, era só ele fazer uma adequação do contrato e deixar de pagar a multa. Isso daqui muitas vezes passa desapercebido. Por quê? Porque o gestor nem sempre tem o conhecimento que você, consultor, tem. Ele pode olhar a conta de energia e não ter esta percepção ou não saber aonde que pode ser o ajuste dessa multa, ok? Outra característica, desalinhamento com a expectativa dos stakeholders, das partes interessadas. Vamos trazer aqui um exemplo. Uma empresa que presta serviço para multinacional e não tem código de conduta ou canal de denúncia. Ou, vou mais além, uma empresa que presta serviços e de repente não tem controle de dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Olha aí, tá vendo? Vocês percebem quando a gente fala de ESG, pode ser para qualquer tipo de empreendimento? E entrega e proposta. Então, monte uma devolutiva clara, ou seja, trazendo para o teu cliente pontos fortes, oportunidades, recomendações iniciais. Lembra, nós fizemos uma avaliação através de perguntas chaves, através da visita técnica, a gente conseguiu ter
um registro, uma foto do agora. Qual é o próximo passo? Apresentar isso para o seu cliente. Mas veja, isso aqui é a tua porta de entrada. A partir daqui, você começa a mostrar para ele a possibilidade de implementar pontos de melhoria e que você pode conduzir. Então, olha só, falando aqui do SG, você pode ter aqui dois serviços, o diagnóstico e depois a implementação. Mas vamos lá. Então, na hora que eu entrego o meu relatório, que dica que eu posso trazer aqui? Você pode fazer de uma forma mais ilustrativa, fazendo uma matriz SWOT. Por quê? Porque fica mais fácil visual para o teu cliente entender, porque eu vou trabalhar aqui os pontos fortes e fracos, né? As fortalezas e as fraquezas, e os riscos e as oportunidades do empreendimento. Você já entrega para ele as possibilidades. Ou você pode usar o famoso gráfico de semáforo, usando ali em vermelho o que é um risco altíssimo, em amarelo aquilo que é urgente e verde aquilo que pode ter um plano de ação de longo prazo. Vamos lá. Quais são os erros comuns que a gente encontra na elaboração de um diagnóstico? Tentar ser técnico demais com o cliente. Aquilo que eu já falei. Não, você não precisa se exibir para o seu cliente. O que ele precisa é de algo que seja objetivo e claro. Então, tenha uma fala que seja compreensível por ele. Não adianta querer falar bonito, como a gente fala, né? Falar em advoguês, falar em economês. Não, use palavras simples, ok? Usar linguagem acadêmica e distante, né? Novamente, você se distancia, porque o cliente vai olhar e falar assim: nossa, eu não entendi nada do que ele está falando. Além de você perder uma oportunidade de serviço futuro, você foi um péssimo consultor. Me desculpa a sinceridade, mas foi isso que aconteceu, tá? O seu cliente esperava uma devolutiva e você não conseguiu que ele entendesse a importância daquele trabalho. Querer entregar um relatório complexo, não é esse o objetivo. E olha, vou além. Entregue um relatório que tenha um pouco de tudo. O que significa isso? Tem texto, tem gráfico, entendeu? Tem figuras, tem ilustração. Cada pessoa tem uma característica de entendimento. Aquele que é auditivo, aquele que é mais visual, que é mais sinestésico. Mas quando você apresenta um relatório que tem essa mescla entre textos e imagens, ele fica muito mais fácil de ser compreendido. Fazer perguntas genéricas demais, sem conexão com a realidade da empresa, são alguns erros que a gente costuma ver. Lembra, eu falei que o SG serve para todas as empresas. Existem perguntas que são genéricas, que cabem para qualquer setor, mas algumas são pontuais e específicas, e cabe a você esse bom senso na hora de fazer o questionamento. Uma dica aqui: mantenha uma escutativa, escute mais e fale menos. Lembra, eu estou querendo fazer um relatório para entender qual é a situação da empresa. Então, não seja aquela pessoa que na visita técnica começa: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você já pensou em fazer? Esse é um momento futuro. O momento agora é ouvir o seu cliente, entender pelo que ele está passando, qual é a realidade dele da empresa e qual é a realidade em função do ESG. E seja objetivo e se faça entendível. Legal, Pri, mas como é que eu vou pôr tudo isso em prática? Vamos lá. Quais são as ferramentas que a gente pode trabalhar? Você pode usar um Google Forms ou similar para fazer esse questionário. Quando você usa o Google Forms, é fácil, ou melhor, é mais prático essa operacionalização, porque você consegue depois os resultados colocar numa planilha Excel. Se você é bom de Power BI, você consegue até fazer um relatório muito mais elaborado. Faça entrevistas, reuniões de no máximo 1 hora. Mais do que isso, vira desgaste e começa a ser conversa sobre política, futebol. Não funciona. Seja objetivo, não perca o foco, tá? Eu costumo sugerir de 30 a 40 minutos, de preferência. Faça um questionário. Poxa, eu não vou usar o Google Forms. Então, faça um questionário e envie por e-mail ao seu cliente. Pode ser em Word, pode ser em Excel, aquilo que você considera mais fácil para você e, eventualmente, para o seu cliente. Não tem certo ou errado. Existe aquilo que é mais fácil para você.
Use aplicativos. Existem plataformas hoje que já oferecem diagnósticos ESG. Basta você entender a metodologia. Normalmente elas se pautam em metodologias consolidadas, nacionais ou internacionais. E tá tudo certo. E a dica de ouro aqui: não se esqueça de solicitar as evidências além dos registros fotográficos. Isso aqui é super importante. É fazer o casamento da informação. E durante a visita, tenha um olhar atento e, se possível, converse com os funcionários. Mas lembra, é uma visita, não é uma auditoria. Fontes de inspiração. O que é isso daqui? Pri, aonde que eu vou buscar ideia para que perguntas eu devo fazer? Calma. Lembra que eu falei? A ideia é te entregar o ouro na aula de hoje? Então vamos lá. Você pode usar as normas ISO. E, gente, norma ISO tem um monte, inclusive, eu já estou montando uma aula para fazer esse quadrinho comparativo para vocês. Então, apenas para ilustrar a aula de hoje, a ISO 9001, referente à qualidade, a ISO 14001, referente à gestão ambiental, a ISO 31010, referente à gestão de riscos. Vou arrumar aqui o errinho. Ok? Entre tantas outras que existem. A própria ABNT PR 2030, que eu sempre utilizo como base teórica aqui para os nossos encontros, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, relatórios públicos de grandes empresas. Então, se eu já sei quem é o meu cliente, eu já provavelmente sei quem é, para quem ele fornece. Vou verificar o relatório dessas empresas. Questionários do sistema B, Bicorp, do selo Bicorp, ou do método EcoVadis. Também pode ser uma possibilidade. O GRI, que a gente já falou em aulas passadas, o Global Report Initiative, ou seja, que traz aqui a metodologia para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. E legislações e exigências regulatórias específicas para aquele setor. Então, aqui vocês conseguem desenvolver o relatório com total tranquilidade. E não se esqueça, o diagnóstico ESG é o primeiro passo para transformar a teoria em prática. A teoria do sustentabilidade, a teoria de que faz ESG, a teoria de que acreditamos em sustentabilidade. Então, é a partir do relatório, desse diagnóstico, que a gente vai falar, olha, realmente, você está fazendo ou não está fazendo. Aqui você pode melhorar e aqui você tem muito risco. E o que eu sempre falo, o capricho é o pai da prosperidade. Seja organizado. Organizado lá naquele roteiro de como você vai conduzir o seu diagnóstico. Seja organizado na documentação que você apresenta para o seu cliente e principalmente no documento final, que é o relatório falando sobre qual foi o diagnóstico. E, como eu falei, para finalizar a nossa aula de hoje, existe, claro, perguntas que vão servir para qualquer setor, que a gente chama de genérico, e outros que são específicos para áreas ou setores. Então, identifique os pontos críticos quando a gente estiver trabalhando com o setor. Então, por exemplo, metalurgia. A gente pode falar aqui de emissão de particulados e resíduos perigosos. Todas as empresas geram resíduos? Sim, mas a possibilidade de eu ter um grande volume de resíduos perigosos é grande. Então, por exemplo, falta de rastreabilidade na cadeia de suprimentos também é um outro detalhe para a gente analisar. Fornecedores informais. Indústria química, riscos ocupacionais elevados sem uma política clara de SST, falta de EPI, ausência de política de gerenciamento de riscos. Gente, não ter EPI, uma falta de controle numa indústria química, numa indústria petroquímica, numa empresa que mexe com galvanoplastia, grande ponto de alerta. Liga ali o sinal vermelho. E na área de serviços, por exemplo, uma falta de política de ética e proteção de dados, ou ausência de critérios de diversidade e clima organizacional. Então, percebam que existem algumas perguntas, alguns olhares que precisam ser lapidados dependendo do tipo de cliente que você for trabalhar, ok? Pessoal, a ideia hoje era trazer de forma simples, objetiva e prática, como sempre são as nossas aulas, como elaborar um diagnóstico ESG. Ficou alguma dúvida? Não ficou dúvida? Lembra-se? Então, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem o nosso encontro Segue ESG. E olha, antes de vocês saírem, eu gostaria de pedir para vocês responderem o NPS, que está aí no chat. E, para quem está assistindo depois, não pôde acompanhar ao vivo, está aqui na descrição
do vídeo. Leva só um minutinho, é super rápido, e para aqueles que preencherem o NPS, eu vou enviar o mapa mental da aula de hoje, ok? Então é isso. Muito obrigada. Temos uma pergunta? Estão me avisando aqui que temos uma pergunta? Deixa eu ver. A Lara colocou aqui. Muito bacana. Acabei de participar de um curso dado em Cubatão. Primeiro no local, cargas perigosas. Olha aí, perfeitamente. Vocês percebem que, de acordo com a característica do teu cliente, vão existir pontos chaves para vocês analisarem? Então, estou falando de Cubatão, estou falando de um polo industrial importantíssimo. Se eu estiver falando de uma empresa dentro de um condomínio industrial, de um polo petroquímico, existem perguntas que são chaves. E o olhar do consultor é esse, é direcionar o teu cliente. Se ele está contratando você, ele está precisando da sua ajuda. E ótimo que seja na área de ESG, ok? Obrigada a todos e eu espero vocês segunda-feira que vem para nossa aula 7, onde a gente vai falar de plano de ação. Valdecir colocou aqui. Priscila, amanhã eu vou fazer uma visita em uma empresa. Como oferecer o ESG? Olha, ótima pergunta. Primeiro, já identifique pontos que normalmente são calcanhar de Aquiles para esse seu cliente. Ele fornece para grandes empresas? Quais são essas grandes empresas? Será que essas empresas já estão elaborando relatórios de sustentabilidade? Se sim, muito provavelmente ele faz parte da cadeia de valor. E isso vai cascatear. É o que a gente chama de Tier 1, Tier 2. Então, será que ele é um Tier 1? Será que ele é um fornecedor de primeira linha? Se for, gente, faz total sentido vocês oferecerem antes que o cliente cobre. Outra coisa super interessante, será que ele precisa de um financiamento no banco? Hoje os bancos já têm uma linha diferenciada, já têm um olhar diferente, taxa mais atrativo para empresas que demonstram se preocupar com a parte de sustentabilidade ESG. Então, vai nessa linha de pergunta, nessa linha que com certeza vai dar match. Legal? Então, obrigado. Para você que está assistindo depois no gravado, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nas descrições que eu respondo para você. Até segunda-feira, pessoal, às 19 horas.